Ela era apenas uma mãe solteira, que lutava para manter os gêmeos alimentados e seguros. Não imaginava que naquela noite chuvosa, ao socorrer um estranho ferido, estaria também abrindo as portas para o maior mistério e a maior reviravolta da sua vida. Antes de começarmos, se você gosta de histórias emocionantes, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que achou. A sua opinião faz toda a diferença para nós, aqui no Histórias Comoventes. Agora, vamos para mais uma narrativa que vai tocar o seu coração. A chuva começou como um sussurro nas telhas de zinco, e quando Olivia finalmente conseguiu colocar os gêmeos para dormir, já era um tamborilar insistente. Davi, com o cobertor azul até o nariz, ainda mexia os pés sob o lençol. Nina, ao lado, agarrava o ursinho costurado pela mãe como se o mundo pudesse ser afastado com um abraço pequeno. Era assim quase todas as noites, uma batalha amorosa entre o cansaço e o medo de largar o dia. Olivia beijou as testas das crianças, apagou a luz e ficou alguns segundos ouvindo a respiração dos dois, como quem se certifica de que a vida, apesar de dura, ainda pulsa no compasso certo. Na mesa da cozinha, 3 boletos abertos: aluguel atrasado, luz, o remédio da asma de Davi. Ao lado, um pote com arroz e ovos que sobrou do jantar. No celular, notificações de clientes perguntando se a encomenda de salgados chegaria mesmo no sábado. Ela era mãe, cozinheira, entregadora e, quando dava tempo, gente. A cidade pequena não perdoava quem não tinha sobrenome ou padrinho. Ainda assim, havia uma firmeza calma no jeito de Olivia andar, erguer as mangas, fazer contas, consolar. Como se uma corda invisível puxada do peito em direção aos filhos mantivesse tudo de pé. Um trovão estourou longe. Ela lembrou da encomenda de farinha que o seu Valdir deixaria no bar da estrada, porque o estoque da mercearia tinha acabado. Se não buscasse naquela noite, perderia a fornada das 5 da manhã e com ela o dinheiro do fim de semana. Olhou para os quartos. As crianças dormiam. A vizinha de muro, Dona Celeste, sempre dizia: "Qualquer coisa me chama." Mas naquela hora não dava. A novela já tinha acabado e ela devia estar roncando. Olivia respirou fundo. Trancou as portas, deixou um bilhete na geladeira: "Volto já. Mamãe ama vocês." E saiu, capuz no rosto, mochila nas costas, lanterna e guarda-chuva na mão. A estrada vicinal cortava o bairro como um risco de lápis no mapa. O mato alto se curvava com o vento e o cheiro de terra molhada parecia lavar por dentro. Os faróis raros dos carros desenhavam o asfalto em faixas de luz que desapareciam rápido demais, como promessas. Olivia apertou o passo. Já enxergava a fachada apagada do bar quando um vulto no acostamento a fez parar. Primeiro pensou ser um cachorro grande. Depois uma silhueta humana apareceu, sentada, ombros caídos, o rosto escondido pelo capuz encharcado. "Moço", ela disse, já com a lanterna erguida, o foco tremendo na chuva. "O senhor tá bem?" O homem não respondeu. Em volta, nada além de respingos e o barulho do vento. Ela se aproximou um pouco, preparada para recuar. O cheiro de gasolina e ferrugem veio primeiro, depois a visão de um par de mãos. Não eram como as dela, marcadas pela faca e pelo forno. Eram longas com dedos finos, unhas limpas apesar da sujeira recente. Um corte aberto no antebraço pingava devagar, lavando o sangue com a chuva. "Ei", tentou de novo, mais firme. Não dorme aqui não. Você vai ficar doente." Os olhos dele se abriram de repente, 2 tons de mel sob cílios encharcados. Havia algo de perdido e feroz naquele olhar, como se procurasse algo que não sabia nomear. A voz saiu rouca, áspera. "Eu preciso de um lugar. Só hoje." Olivia engoliu em seco. Quantas histórias perigosas já tinham começado com um pedido simples, mas quantas vidas também. A lanterna escorregou para o rosto dele, barba por fazer, machucados recentes, um capuz surrado que não combinava com o tecido caro da camisa por baixo. A contradição acendeu um alerta. "Tem um posto mais para frente." Ele apontou vagamente para o escuro. "Mas eu não posso..." Parou, como se uma palavra dói.
Não posso ir. Não pode por quê? Silêncio. O homem abaixou a cabeça. A água escorria pelo nariz, pelo queixo, levava consigo a pouca dignidade que restava ali. Olívia pensou nos gêmeos, no bilhete na geladeira, no bar do seu Valdir prestes a fechar. Pensou por um instante em virar as costas. Mas havia uma parte dela que lembrava muito bem o que era ser ignorada no acostamento da vida. Você consegue ficar de pé? Ela perguntou, já oferecendo o braço. Eu moro ali atrás, é perto. Ele a olhou como se olhasse um milagre e, com esforço, se levantou. Cambaleou, apoiou o peso nos ombros dela. Era alto, mais pesado do que parecia naquela posição encolhida. A cada passo, um gemido baixo. Quando chegaram ao portão de madeira, Olívia sentiu a mesma hesitação que sentiria ao abrir uma carta sem remetente. Mas abriu. Levou-o até a área de serviço, puxou uma cadeira, colocou uma bacia com água morna, sabão, toalhas. O corpo sabia o que fazer enquanto a cabeça gritava perguntas. Como é seu nome? Disse, limpando o corte do antebraço com algodão e cuidado. Ele piscou, demorando, como se buscasse a resposta no teto. A chuva batia nas telhas como um relógio impaciente. Eu... não lembro, admitiu, e havia vergonha no timbre. Só lembro da estrada. E alguém gritando. Uma pontada correu à espinha de Olívia. Amnésia. Teve vontade de rir nervoso. Isso existia fora de novela. Mas a dor na expressão dele, o tremor leve nos dedos, tudo ali dizia que se era mentira, era uma mentira muito bem vivida. Tá, sem nome então, ela disse para encerrar a vertigem. Vamos focar no que dá para fazer. Banho, curativo, um prato de comida. Depois você descansa no sofá. Amanhã a gente vê o resto. Ele assentiu, os olhos marejados por uma gratidão que não coube nas palavras. Enquanto ele tomava banho no banheiro do quintal, Olívia preparou um prato com o arroz e os ovos. Esquentou, picou o cheiro verde, transformou a escassez em cuidado. Deu uma espiada no quarto. Davi estava virando de lado, Nina, chupando o dedo. O bilhete na geladeira brilhava sob a luz amarela, como um lembrete de que ela precisava voltar inteira para aqueles dois. Quando ele saiu, de chinelos e uma camiseta velha do time do bairro, parecia outro. Os machucados no rosto revelavam traços que não combinavam com a vida na rua. A linha do maxilar bem desenhada, a postura ereta apesar do cansaço. O olhar hesitava entre a mesa posta e o corredor dos quartos, de onde vinham respirações pequenas. Meus filhos, disse Olívia quase como um aviso. Gêmeos, têm 6 anos. Se você levantar a voz ou fizer qualquer coisa estranha, grito, chuto, mordo e acordo a rua inteira. Entendido? Um canto da boca dele quase sorriu. Entendido. Ele comeu devagar, como quem respeita a comida e o gesto. Entre garfadas, olhava as mãos como se elas fossem de outra pessoa. Olívia sentou à frente, observando sem pudor. Tinha aprendido a ler gente como quem lê etiqueta de produto no mercado. Ingredientes, validade, origem. Em uma dobra da camiseta, ele mexeu sem perceber, e uma pequena peça de metal caiu no chão com um tilintar discreto. Olívia pegou antes que rolasse para debaixo do fogão. Era um botão de punho, desses de camisas formais com um brasão mínimo gravado. Letras entrelaçadas. TM. Bonito, disse devolvendo. De onde é? Ele segurou o objeto como se fosse uma chave de casa achada debaixo do tapete. Os olhos se perderam por um segundo. Eu... não sei, mas acho que era meu. Olívia sorriu de canto. O era escapou sem querer. Notou também a pele dos dedos, sem calos, e um cheiro leve de perfume caro que resistia à chuva. Tudo nele gritava que aquela pobreza era recente, improvisada, como fantasias escolhidas às pressas. Um som veio da rua, abafado pela água. Um motor. Depois outro. Faróis varreram rapidamente a fachada da casa. 2 vezes, como olhos procurando alguém no escuro. O coração de Olívia pisou no freio. Ela se levantou, apagou a luz da cozinha num reflexo, levando o indicador à boca. Ele entendeu, quieto, a respiração suspensa entre os dois.
O motor se afastou devagar. Você está fugindo de quem? Ela sussurrou mais para o silêncio do que para ele. Ele demorou um pouco para responder. Quando falou, parecia escolher as palavras com pinças invisíveis. Eu não sei o nome, mas sei o medo. Olivia respirou fundo. Acendeu as luzes de novo, como quem decide adiar o abismo. Entregou a ele um lençol, mostrou o sofá, ajeitou um travesseiro. Antes de se recolher, ficou parada na porta da sala, olhando aquele desconhecido enrolado na manta dos gêmeos, o botão de punho fechado na mão, os olhos abertos, encarando o nada. O instinto dizia que ela tinha trazido para dentro de casa não só um homem, mas um buraco de coelho. Se entrasse, não saberia onde iria parar. No quarto, deitou entre as crianças, uma mão em cada cabelo. O barulho da chuva foi virando uma canção. Olivia tentou imaginar o amanhã e falhou, como se a vida ficasse grande demais para ser planejada. O sono veio de mansinho, mas foi interrompido por um sussurro da sala. Acordou, alerta, e ouviu claramente a voz dele, baixa, quase um restolho de lembrança. Teodoro. O TM no botão cintilou na mente dela como um relâmpago silencioso. Se ele é Teodoro, o que será a letra M? Quem é você, afinal? E por que a estrada tentou te engolir hoje? O barulho da chuva tinha diminuído, mas a noite ainda parecia úmida e densa, como se cada sombra carregasse um segredo. Olivia acordou antes do despertador. Não pelo hábito de mãe trabalhadora, mas por aquele instinto silencioso que avisa quando há algo diferente dentro de casa. Levantou-se com cuidado para não acordar os gêmeos e foi até a sala. Ele estava sentado no sofá, acordado, com o mesmo lençol da noite anterior enrolado nos ombros. O botão de punho ainda estava em sua mão, como se fosse um amuleto. Ao perceber que ela o observava, endireitou a postura. Não dormi muito, disse num tom quase desculpado. Tive sonhos estranhos. Olivia cruzou os braços. Sonhos ou lembranças? Ele não respondeu de imediato. O silêncio foi quebrado pelo barulho suave de pés descalços no corredor. Nina apareceu primeiro coçando os olhos, seguida de Davi carregando o ursinho. Ficaram parados na porta, olhando para aquele estranho no sofá. Quem é ele, mamãe? Perguntou Nina com a curiosidade que só crianças têm. Olivia se agachou, passando a mão no cabelo dos dois. É um amigo que a mamãe encontrou na estrada. Ele vai ficar aqui por um tempo, até melhorar. Você está machucado? Davi perguntou diretamente para ele, com um olhar inocente, mas firme. O homem assentiu. Estou sim, mas a sua mãe já cuidou muito bem de mim. Nina se aproximou encarando-o com aqueles olhos grandes e desconfiados. Você parece um príncipe, só que triste. Olivia quase riu, mas o olhar dele se perdeu de um jeito estranho, como se aquela frase tivesse acendido algo distante. Enquanto ela preparava café com o que restava do pão, reparou que o homem interagia com as crianças como se tivesse prática, ajeitando o lençol no ombro de Davi, ajudando Nina a subir no banco sem derrubar a caneca. Era gentil, mas havia uma tensão no jeito como olhava para as portas e janelas, como se estivesse sempre calculando uma rota de fuga. Você tem filhos? Ela perguntou, sem tirar os olhos da frigideira. Não, que eu me lembre, ele respondeu, hesitando. Mas sinto que já estive cercado de gente que me olhava assim. Assim como? Ele sorriu de um jeito melancólico. Com confiança, como se eu pudesse protegê-los de tudo. Olivia percebeu o quanto aquela frase soava como a fala de alguém acostumado a ter poder ou dinheiro. E o botão de punho TM parecia cada vez mais suspeito. Depois do café, ela se preparou para sair com os gêmeos para a escola. Ao abrir o portão, reparou num carro estacionado do outro lado da rua, vidro fumê, motor desligado, mas claramente ocupado. O estômago dela se contraiu. Olhou de relance para dentro, mas não reconheceu o veículo. Quando voltou o olhar, ele já estava indo embora devagar, ao retornar para dentro de casa. O sofá estava arrumado, o lençol dobrado, o travesseiro no lugar. Não havia sinal do visitante da noite anterior, exceto pelo botão de punho sobre a mesa, brilhando como se tivesse sido polido. Ao lado, um bilhete com caligrafia firme. Obrigado pela noite.
TT como em TM, como em Teodoro. O nome sussurrado na madrugada voltou à memória dela com nitidez. Um arrepio leve percorreu-lhe os braços. Começou a procurar ele pela casa. Encontrou o homem parado, observando a rua com a mandíbula tensa. "Você conhece aquele carro?" ela perguntou. Ele demorou um segundo antes de responder. "Talvez. Ou talvez eles me conheçam." O tom fez Olivia sentir que a presença dele não era apenas um problema temporário. Era como se tivesse trazido para dentro de casa um pedaço de uma história perigosa. E que agora ela e os gêmeos faziam parte dela. E o que estava do lado de fora observando parecia disposto a esperar o tempo que fosse necessário. O dia seguinte amanheceu, com um sol tímido, filtrado pelas nuvens que ainda seguravam o peso da chuva da noite anterior. Olivia acordou cedo para preparar os salgados que entregaria na cidade, mas encontrou algo que a fez parar na porta da cozinha. O homem já estava acordado, mexendo na massa, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. "Bom dia", ele disse com um sorriso cauteloso. "Espero que não se importe. Achei que podia ajudar." Ela ergueu uma sobrancelha. "Sabe cozinhar?" "Digamos que já vi muita comida ser feita. Talvez eu tenha prestado mais atenção do que imaginava." Enquanto conversavam, Davi e Nina apareceram, ainda com os cabelos bagunçados e os olhos semiabertos. O homem se agachou para ficar na altura deles e mostrou um truque simples com a massa: enrolar em formato de animais. Nina riu ao ver um coelho de farinha, e Davi tentou imitar, criando algo que mais parecia um sapo desastrado. "Viu?" ele disse às crianças. "A cozinha também pode ser um parque de diversões." Olivia observava à distância, tentando entender como um estranho conseguia, em poucas horas, se encaixar tão bem na rotina que ela demorou anos para organizar. Mas o que mais chamava a atenção era o jeito como ele olhava para os gêmeos, não como quem tolera crianças, mas como quem as vê como um milagre frágil. Durante a manhã, ele ajudou a levar as crianças até a escola. Não reclamou de andar sob o sol, não se perdeu nas ruas. E no caminho fez perguntas simples sobre o bairro, os vizinhos, a vida dela. Olivia respondia com cuidado, sem abrir muito. O instinto ainda dizia para manter barreiras. À volta, passaram pela mercearia, e ele insistiu em carregar as compras, mesmo mancando levemente. Olivia percebeu de novo a contradição. Apesar do corpo cansado, havia uma postura ereta, quase aristocrática, como se carregar sacolas fosse algo recente para ele. À tarde, enquanto ela preparava mais salgados para o dia seguinte, encontrou-o na sala, ajudando Nina com um desenho e ensinando Davi a fazer um barquinho de papel que flutuava num balde d'água. As risadas encheram a casa de um calor que ela não sentia há muito tempo. "Vocês vão molhar a sala inteira", ela disse, mas havia um sorriso escapando. Ele olhou para ela com um brilho nos olhos. "Acho que a casa aguenta um pouco de bagunça feliz." Mais tarde, quando as crianças já dormiam, Olivia preparou um chá e sentou-se no sofá. Ele estava olhando o botão de punho outra vez. "Já sabe", ela começou, "é engraçado como você não lembra nada, mas guarda esse botão como se fosse a coisa mais importante do mundo." "Talvez seja", respondeu, virando-o entre os dedos. "É a única pista de quem eu sou, e às vezes tenho medo de descobrir." Olivia não sabia por que aquela frase mexeu tanto com ela. Talvez porque, no fundo, também tinha medo de descobrir quem ele realmente era e do que isso poderia significar para a vida deles. Mas, por enquanto, ele não era um milionário nem um fugitivo, não era ninguém. Era apenas o homem que, de repente, parecia ter encontrado um lugar onde pertencia. Nos dias seguintes, a presença dele foi se encaixando na rotina como se sempre tivesse estado ali. De manhã cedo, ajudava Olivia a preparar o café das crianças. À tarde, buscava-os na escola, segurando as pequenas mãos de Davi e Nina enquanto contava histórias que inventava na hora. Histórias de reis que se disfarçavam de viajantes, de cidades escondidas no meio do deserto, de navios que nunca aportavam. Olivia notava que os gêmeos ficavam encantados, mas ela mesma se pegava curiosa. Cada conto parecia carregado de detalhes vívidos demais para serem apenas invenção.
Numa quarta-feira nublada, quando voltavam da escola, Davi apontou para um carro estacionado na esquina. Mamãe, olha, aquele carro está aqui desde ontem. Era um sedã preto, vidros escurecidos, sem placa dianteira. Olivia fingiu não dar importância, mas por dentro sentiu o estômago apertar. Deve ser de algum vizinho, disse, e puxou os filhos pelo braço. Naquela noite, depois que os gêmeos dormiram, ele estava sentado no quintal olhando para a rua. Você viu o carro? Ela perguntou sem rodeios. Ele respirou fundo antes de responder. Vi. E não é de vizinho nenhum. Como você sabe? Porque já vi esse carro antes. E não foi em situações boas. A tensão entre eles se tornou quase palpável. Olivia cruzou os braços. Acho que está na hora de você me contar quem está te procurando. Ele desviou o olhar, como se a resposta fosse um peso que não queria colocar nos ombros dela. Não sei exatamente quem, mas sei o que querem. Eu. Olivia se inclinou para a frente. E por quê? Ele hesitou, apertando o botão de punho na mão. Porque eu não sou quem pareço ser. Antes que pudesse dizer mais, um barulho no portão fez os dois se calarem. Passos leves, como se alguém tivesse se aproximado e recuado. O homem levantou-se de um salto e apagou as luzes da cozinha. Fizeram silêncio absoluto, ouvindo apenas o bater suave de um motor que se afastava. Quando a rua voltou a ficar vazia, ele olhou para Olivia. Você precisa entender. Eu não posso ficar aqui muito tempo. Isso pode colocar você e as crianças em perigo. Você acha mesmo que depois de tudo o que fez pelos meus filhos nesses dias, eu vou simplesmente te mandar embora? Retrucou ela, a voz carregada de firmeza. Eu não sei qual é a sua história, mas sei que não vou virar as costas. Ele a encarou, e naquele momento houve um silêncio cheio de coisas não ditas. Não era apenas gratidão que brilhava nos olhos dele, mas algo mais profundo, mais perigoso. E do lado de fora, em algum lugar na escuridão, havia olhos que não iam desistir tão fácil. O sábado começou com cheiro de pão no forno e risadas pequenas espalhadas pela casa. Olivia tinha combinado de levar salgados para a quermesse da escola, e os gêmeos já circulavam entre a mesa e a pia como dois cometas miúdos, deixando rastros de farinha nas bochechas. Ele, ainda um homem sem passado, madrugou junto, enrolou coxinhas com paciência, fez bolinhas perfeitas, ensinou a Nina a fechar as bordas com o garfo, sem estourar o recheio. Davi, concentrado, desenhava bandeirinhas num bloco velho. Você tem mãos de quem já comandou uma cozinha, Olivia brincou, sem tirar o olho do óleo quente. De quem já prestou muita atenção, respondeu, e o sorriso rápido desapareceu como se temesse ter dito demais. Na quermesse, os corredores improvisados com fitas coloridas e mesas de plástico formavam uma pequena cidade. Crianças corriam, mães gritavam nomes, professores equilibravam rifas. O cheiro de milho, canela e chuva recente fazia tudo parecer mais vivo. Ele caminhava ao lado dos gêmeos com naturalidade, não como um visitante, mas como alguém incumbido de guarda. Parava para amarrar um cadarço, ajeitar um chapéu de papel, limpar com o polegar um risco de tinta no rosto de Nina. Chegaram à barraca de jogos. Davi viu um alvo de argolas e os olhos brilharam. Quer ganhar o avião de madeira? Ele perguntou. Quero. Davi estufou o peito. Ele explicou como mirar. A distância do braço, a suavidade no lançamento. Davi errou as duas primeiras, acertou na terceira. Nina bateu palmas, pulando. O dono da barraca entregou o aviãozinho como quem confere uma medalha. Do outro lado, Olivia vendia salgados. A fila crescia. Ele ofereceu ajuda e em poucos minutos, a barraca deles era a mais organizada. Filas separadas, crianças recebendo o troco certo, sorrisos em vez de empurra-empurra. Alguém comentou que era bom ver o marido de Olivia tão empenhado. Ela respondeu rápido demais. Não é meu marido. É um amigo, com um sorriso tímido. A palavra ficou pairando entre eles, leve e perigosa. No meio da tarde, nuvens pesadas voltaram e com elas um sopro frio. A barraca do quentão acendeu o fogareiro.
A fumaça subiu preguiçosa, espalhando um cheiro doce e picante. Foi quando Olivia ouviu um tossido mais áspero do que o costume. Viu Davi parado, mãos no peito, olhos assustados. Ela reconheceu o início da crise de asma como quem reconhece o próprio nome. Inalador, ela disse, já revirando a mochila. Os dedos tremiam. No desespero, o inalador não aparecia. Davi tossiu mais forte, puxando o ar em goles curtos. O mundo afinou. Nina começou a chorar. Calma, Davi, olha para mim. Ele se agachou, a voz firme como um corrimão. Conta até 3 comigo. 1, 2, 3. Olivia abriu o zíper errado. Derrubou um pacote de guardanapos. Ele tirou da sacola de recicláveis uma garrafa PET vazia. Rasgou o fundo com um canivete emprestado do dono da barraca. Encaixou a boca do spray de reposição que estava na caixa de primeiros socorros da escola. Fez um espaçador improvisado com fita crepe. Posicionou com delicadeza no rosto de Davi. Respira fundo, isso, mais uma vez. Muito bem. Aos poucos, o peito do menino pareceu obedecer. O ar foi voltando como maré. Olivia, suada e trêmula, não sabia se abraçava o filho ou o homem que, em menos de 1 minuto, tinha transformado pânico em alívio. Abraçou os dois. Como você... Alguém me ensinou um dia. Ele respondeu, simples. Havia algo de antigo naquele alguém, como se viesse de um passado ocupado por gente que sabia o que fazia. Nina, com as lágrimas ainda presas nos cílios, apoiou o rosto no ombro dele. Você é um herói. Ele deu risada, nervoso. Heróis usam capa. Eu só tinha uma garrafa. A tensão se desfez em sorrisos e em um coro de obrigadas improvisado pelos vizinhos. O diretor da escola apertou a mão dele, surpreso com a calma. Olivia olhou para os dedos, mãos finas, sem tremor. Quem vive assustado não aprende a acalmar assim. O céu fechou de vez e a chuva desabou sem educação. As pessoas correram, guardanapos voaram, bandeirinhas se renderam à água. Alguém gritou. A enxurrada se formava na sarjeta e Nina, tentando salvar o avião do irmão, escorregou da beirada. Em 1 segundo, o corpo dele se moveu antes que qualquer pensamento. Saltou por cima de uma mesa, escorregou, retomou o equilíbrio, se jogou para agarrar a menina pela cintura, o braço esquerdo protegendo a cabeça dela do poste. A água tentou arrastá-los, mas ele plantou os pés, músculos exigindo de si mais do que pareciam ter, e num puxão calculado, saiu do redemoinho com Nina grudada no peito, como um bichinho assustado. Te peguei. Já passou. Ele repetia, até a respiração dela desacelerar. Olivia chegou segundos depois molhada até a alma, o coração aos pulos. Tomou a filha nos braços, olhou para ele e, pela primeira vez, deixou o medo virar gratidão sem defesa. O mundo poderia ser cruel, mas naquele instante a crueldade perdeu. Voltaram para casa de táxi, as roupas coladas, o silêncio preenchido pelo barulho de limpadores de para-brisa. Ele mantinha a mão espalmada na janela, acompanhando as gotas como quem confere se a realidade não ia dissolver de novo. Em casa, banho quente, roupas secas, sopinha de legumes. Davi dormiu no sofá, Nina no colo de Olivia. Ele se levantou com cuidado, pegou o balde e a vassoura, enxugou a água que tinha invadido a varanda, virou telhas que se soltaram, trocou a lâmpada que queimara. Era como se, depois de salvar, a vontade imediata fosse arrumar. Antes de se sentar, trouxe um cobertor para os pés de Olivia. Você podia ter se machucado feio, ela disse baixinho, como quem conversa com uma parte de si. Podia, respondeu, encarando os olhos dela por um segundo longo. Não dava tempo de pensar em outra coisa. Ficaram os dois ali, a TV murmurando qualquer coisa, os gêmeos respirando pesado, a casa cheirando a sabonete e caldo. Ele começou a contar, sem perceber, uma história de infância que parecia vir de muito longe. Uma aula de natação forçada, um professor exigente, linhas de azulejo no fundo da piscina que ensinavam disciplina. Parou no meio, como se um alarme interno tocasse. Olivia notou.
Havia nomes nos lábios dele que ainda não ousavam sair. Mais tarde, quando levou os gêmeos para a cama, Nina segurou a mão dele. "Você fica?" perguntou num suspiro mole. "Fico." Ele afastou o cabelo da testa dela. "Até vocês não precisarem mais de mim." "A gente sempre vai precisar", Davi murmurou semi-acordado, "mesmo quando crescer." Ele sorriu de um jeito que doeu um pouco. Na sala, Olivia trouxe 2 canecas de chá. Sentaram um diante do outro. Entre eles, o botão de punho com TM sobre a mesa, ainda úmido da chuva. Ela o virou pensando em dizer algo. Não disse. Em vez disso, perguntou: "O que você sente quando olha para isso?" Ele demorou. "Sinto responsabilidade. Como se esse metal carregasse muita gente junto. E quando olha para eles?" Ela apontou para o corredor. "Sinto vontade de ficar." O silêncio não foi incômodo, foi denso, bom. Olivia percebeu um tipo de paz que não lembrava de sentir desde antes dos gêmeos nascerem. E percebeu também que, se ele fosse embora agora, deixaria um vazio com a forma exata dele. Isso a apavorou mais do que os carros na esquina. Na madrugada, depois que todos adormeceram, um farol riscou a parede da sala por um segundo, como um relâmpago domesticado. O mesmo sedã preto parou na esquina, motor baixo. Alguém dentro levantou uma câmera, o clique seco soou abafado pela chuva fina. O flash evitado, mas a lente recebeu um rosto inteiro, nítido, lavado. O dele, no reflexo da janela enquanto fechava a cortina. O carro partiu sem pressa. No banco do passageiro, uma mulher com luvas enviou a foto por mensagem. No texto, apenas 2 palavras: confirmado, acordar os cães. Dentro da casa, Olivia acordou num sobressalto, como em um pressentimento. Ele, no sofá, apertou o botão de punho até os nós dos dedos embranquecerem, sem saber por quê. No dia seguinte, o passado começaria a bater na porta, e pela primeira vez, não bateria sozinho. O domingo amanheceu com uma quietude estranha. Nem o canto dos passarinhos parecia o mesmo. Olivia estava na cozinha preparando café quando percebeu que ele não estava no sofá. A manta dobrada sobre a poltrona e o travesseiro arrumado indicavam que ele acordara cedo. Por um instante, o medo apertou. E se tivesse ido embora? E se aquele silêncio fosse o último rastro dele na casa? Foi até o quintal e o encontrou ali, sentado no degrau, olhando para o portão. As mãos seguravam o botão de punho com tanta força que os dedos estavam marcados. "Dormiu mal?" ela perguntou, tentando soar casual. "Vi o carro outra vez de madrugada", respondeu sem tirar os olhos da rua. "Não sei quem está lá dentro, mas eles não estão apenas curiosos." Olivia sentiu um arrepio subir pela espinha. "Você acha que são perigosos?" Ele a encarou e no fundo dos olhos havia a mesma resposta que ela temia ouvir. "Sim." Tentando afastar a tensão, Olivia sugeriu que passassem o dia na pracinha com as crianças. "Eles precisam de ar", disse. Mas a verdade era que ela queria ver se, longe de casa, o tal carro também apareceria. O sol filtrava-se entre as árvores, criando um mosaico de luz no chão da praça. Davi correu até o balanço. Nina se pendurou no trepa-trepa, e ele ficou de olho nos dois como se fossem seus próprios filhos. A cada riso, a cada "olha, mamãe", parecia esquecer por alguns segundos que havia um mundo perigoso esperando por ele lá fora. Mas Olivia não esquecia. E quando o sedã preto estacionou discretamente na rua ao lado, o coração dela acelerou. Observou pelo canto do olho. 2 homens dentro, um no volante, e outro com um celular na mão, aparentemente tirando fotos. Ela disfarçou-se aproximando do banco onde ele estava sentado. "Eles estão aqui", murmurou. Ele não olhou. Apenas se levantou, chamou as crianças e disse com a voz mais calma do mundo: "Vamos tomar sorvete?" Davi e Nina pularam de alegria, sem perceber o quanto aquela decisão era estratégica. A sorveteria ficava do outro lado da praça, perto de uma saída diferente. Ele segurou a mão de cada um, e Olivia os acompanhou, tentando ignorar o fato de que o carro não os seguiu, o que significava que não queriam ser vistos. Enquanto as crianças se lambuzavam com sorvetes coloridos, Olivia não resistiu. "Você vai me contar agora quem é e por que essas pessoas te seguem?"
Ele respirou fundo. Não posso. Ainda não. Não pode ou não quer. É perigoso para você saber. Para você e para as crianças. Eles já estão em perigo, retrucou. Você trouxe isso para dentro da minha casa. O silêncio entre eles foi interrompido por Nina, oferecendo um pedaço do sorvete para ele, que sorriu e aceitou como se fosse o presente mais precioso do mundo. De volta para casa, o sedã preto não estava na rua. Mas o que encontraram na porta fez Olivia gelar. Um envelope pardo sem remetente, com o nome dela escrito à mão. Dentro, apenas uma fotografia recente da fachada da casa, e no canto, quase imperceptível, a silhueta dele na janela. Ele olhou para a foto, depois para ela e disse baixinho: agora eles sabem exatamente onde me encontrar. Olivia sentiu que o chão começava a ceder sob seus pés, e no fundo, sabia que a resposta para quem ele era estava prestes a aparecer, junto com o perigo que isso traria. A noite estava mais fria do que de costume. Olivia fechou todas as janelas, conferiu se as crianças estavam cobertas e foi para a sala. Ele estava no sofá lendo um dos livros de Nina. Uma história infantil sobre um lobo que, no fim, só queria fazer amigos. Histórias assim são boas, disse ele, fechando o livro ao vê-la entrar. Fazem a gente lembrar que nem todo mundo é o que parece. Olivia sorriu sentando-se na outra ponta do sofá. E você, o que parece? Ele riu baixo. Ainda estou tentando descobrir. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que deixa o ar mais denso, como se as palavras estivessem se preparando para sair, mas preferissem esperar o momento certo. Ela começou, olhando para as próprias mãos. Não sei porquê, mas sinto que você já fazia parte dessa casa antes de entrar por aquela porta. Talvez eu estivesse procurando por ela a vida inteira, respondeu, num tom baixo, mas carregado de verdade. Ele se aproximou um pouco, e ela percebeu que os joelhos quase se encostavam. Lá fora o vento mexia as folhas do pé de manga. Dentro, o relógio marcava o tempo com calma. Olivia, disse ele hesitando por um segundo. Posso... Ela não respondeu com palavras, apenas segurou o olhar dele. Foi o suficiente para que ele se inclinasse devagar, como quem respeita o terreno que pisa. O beijo veio suave, sem pressa, quase uma pergunta, e a resposta dela foi se aproximar mais, sentindo o calor que vinha dele em contraste com o frio da noite. Quando se afastaram, havia um sorriso tímido nos dois. Acho que você acabou de oficializar que é da família, ela disse, tentando quebrar o clima com humor. Então, espero que o contrato seja vitalício. Ele respondeu, ainda olhando para a boca dela como se guardasse o gosto. No quarto ao lado, Davi resmungou dormindo, e Nina soltou uma risadinha sonolenta. Eles riram juntos, baixinho, e se acomodaram no sofá, lado a lado, deixando o resto da conversa para outro dia. A chuva fina da madrugada se estendeu até a manhã seguinte, cobrindo a rua com uma névoa leve. Olivia se levantou cedo para preparar as encomendas de salgados, mas encontrou a cozinha já ocupada. Ele estava sentado à mesa, girando o botão de punho entre os dedos, como se fosse uma peça de xadrez que não sabia onde colocar. Você acordou cedo? Ela comentou, enquanto acendia o fogão. Não consegui dormir, respondeu com um tom diferente, mais grave. Acho que... alguma coisa está voltando. Olivia se virou. Voltando? Ele respirou fundo, os olhos fixos no metal brilhando na luz fraca. Lembrei de um jantar, mesa comprida, gente bem vestida, taças de vinho e uma mulher, elegante, fria, e com o mesmo brasão que tem aqui. Virou o botão para mostrar o TM. Ela dizia que, para proteger o legado, precisava se livrar dos obstáculos. Obstáculos? Olivia perguntou, o coração acelerando. Eu. Ele disse a palavra como se provasse um veneno antigo. Ela me olhou nos olhos e disse, você não tem a menor ideia do que está em jogo, Teodoro. O nome pairou no ar, denso, carregado. Olivia piscou. Teodoro é o seu nome? Ele fechou os olhos, como se confirmasse para si mesmo. Teodoro Monteiro. O som do sobrenome ecoou na memória dela. Não era um nome qualquer.
Já tinha ouvido antes. Mas onde? Não teve tempo de pensar muito. Nina surgiu na cozinha, segurando um recorte de jornal amassado. Olha, mamãe, achei isso no portão. Estava preso na grade. Olivia pegou o papel. Era uma notícia antiga com uma foto de um jovem de terno sorrindo ao lado de um senhor mais velho. A manchete dizia: presidente da Monteiro Holdings desaparece após misterioso acidente. Polícia investiga. Ela olhou para o homem à sua frente. Mesmo mais magro, com barba e machucados, era impossível negar. Era ele. Davi apareceu logo depois, curioso. É você na foto? Ele hesitou, olhando para as crianças e depois para Olivia. É. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da chuva. Olivia sentiu o peso daquela revelação, mas também a sombra que vinha junto com ela. Se a notícia estava no portão, significava que alguém queria que eles soubessem, ou que ele soubesse que estava sendo observado. Teodoro apertou o botão de punho na mão. Agora você entende por que é perigoso? Olivia assentiu, mas manteve o olhar firme. Entendo. Mas também entendo que, se eles estão te caçando, não é se escondendo sozinho que vai se salvar. Ele sorriu de leve, cansado. Talvez. Mas agora não posso mais correr. Eles já sabem que estou vivo. E pela primeira vez, Olivia percebeu que o medo dele não era só por si mesmo. Era por ela e pelos gêmeos também. Do lado de fora, em algum lugar, a madrasta de Teodoro recebia a confirmação que esperava. O herdeiro ainda respirava. E para ela, isso era um problema a ser resolvido rapidamente. Do outro lado da cidade, a cobertura mais alta de um prédio de vidro refletia um céu pesado, prestes a desabar. Dentro, uma mesa de mogno comprida ocupava o centro de uma sala decorada com quadros modernos e flores caras. No fim da mesa, sentada com a postura impecável, estava Helena Vasconcelos Monteiro, madrasta de Teodoro. Vestia um tailleur cinza e joias discretas, mas seus olhos eram como lâminas afiadas. O meio-irmão de Teodoro, Marcelo, estava ao lado, folheando um relatório financeiro. Jovem, bonito e arrogante, com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Então é verdade, disse Helena, repousando uma fotografia recém-impressa sobre a mesa. A imagem mostrava Teodoro, mais magro e desarrumado, segurando a mão de uma criança, Nina, na porta de uma escola. Está vivo, completou Marcelo, quase como se a notícia o irritasse por ser inconveniente. Helena se recostou na cadeira. Eu avisei que acidentes podem falhar. Mas não se preocupe. Agora que ele saiu da toca, vamos trazê-lo de volta, para que nunca mais atrapalhe. E se ele falar? Marcelo perguntou nervoso. Ele sabe que a noite do acidente não foi um acaso. Helena sorriu de um jeito calculado. Justamente por isso precisamos agir rápido. E ao contrário de você, meu querido, eu sei como manipular corações. Abriu uma pasta e tirou mais fotos. Olivia no mercado, os gêmeos brincando no portão, Teodoro ajudando a carregar compras. Ele tem um novo ponto fraco, disse, deslizando as imagens para Marcelo. E nós vamos usar isso. Do outro lado, no pequeno bairro onde Olivia morava, Teodoro estava inquieto. Passava os dedos no botão de punho como quem reza. Olivia observava, apoiada na pia. Eu não sei quem são essas pessoas, mas você vai ter que me contar tudo, ou não vou conseguir te proteger. Ele respirou fundo. Quando meu pai morreu, deixou 60% da Monteiro Holdings para mim. Os outros 40% ficaram com Helena, minha madrasta. Ela queria controle total, e eu não aceitei vender minha parte. Discutimos. Eu sabia que ela e Marcelo não iam parar enquanto não tivessem tudo. Olivia sentiu o peso da confissão. E foi quando aconteceu o acidente? Sim. Ele encarou o chão. O carro em que eu estava perdeu o controle na estrada. Caí num barranco. Alguém achou que eu não sobreviveria. Só que sobrevivi. E esqueci tudo. Até agora. Olivia não conseguia imaginar viver com essa sombra pairando. E eles vão vir atrás de você. Não só de mim, Teodoro completou. Agora que sabem que tenho algo, ou alguém, que me importa, vão usar isso. Nesse momento, um som metálico veio do portão. Olivia se apressou até a entrada e encontrou pendurado na grade
um envelope vermelho. Dentro, apenas uma frase escrita com caligrafia perfeita. Ele vai voltar para casa, nem que seja num caixão. Olivia sentiu o sangue gelar. Teodoro tomou o papel da mão dela, leu e amassou com força. É ela. É a Helena. E enquanto a chuva começava a cair, os dois sabiam que o tempo para decidir entre fugir ou enfrentar estava acabando. Na manhã seguinte, o bairro parecia mais agitado que o normal. Olivia levou os gêmeos à escola, tentando ignorar o peso do bilhete ameaçador da noite anterior. Teodoro insistiu em ir junto. Dizia ser para ajudar a carregar as mochilas, mas ela sabia que, na verdade, ele queria vigiar cada passo. Ao chegar, Davi correu para o amigo no pátio. Nina foi para a fila da sala. Tudo parecia seguro, até que Olivia percebeu um carro prata, estacionado do outro lado da rua. Não era o sedã preto desta vez. O vidro abaixou lentamente, revelando uma mulher sorridente, com óculos escuros e um lenço colorido no pescoço. "Posso ajudar?" Olivia perguntou, mantendo distância. A mulher tirou os óculos. O sorriso permaneceu, mas os olhos eram frios. "Você deve ser a Olivia. É um prazer finalmente conhecer." Teodoro, que estava a alguns passos atrás, congelou. Reconheceu o rosto, mesmo com o tempo e os retoques de cirurgias discretas. "Helena." "O que está fazendo aqui?" ele disse, a voz baixa e dura. Helena apoiou os cotovelos na janela do carro, como se estivesse num encontro casual. "Apenas conhecendo a nova vida que você escolheu. Essas crianças são encantadoras." Olivia sentiu o corpo inteiro entrar em alerta. "Se vier perto deles..." Helena levantou a mão teatral. "Calma, querida, não vim causar escândalo. Pelo menos não aqui. Só queria que você soubesse que Teodoro tem assuntos pendentes e que quanto mais tempo ele demorar para resolver, mais incômodos podem aparecer." O carro arrancou devagar, deixando no ar um perfume caro e uma ameaça não dita. Teodoro passou a mão no rosto, como quem tentava acordar de um pesadelo. "Essa foi a sua madrasta?" Olivia perguntou, mesmo sabendo a resposta. "Foi. E se ela apareceu assim, é porque está só começando." No caminho de volta, Teodoro não tirava os olhos dos retrovisores. No portão de casa, encontrou algo novo, uma caixa pequena embrulhada como presente. Ao abrir, viram um carrinho de brinquedo de metal, exatamente igual ao que Davi tinha levado para a escola naquele dia. "Isso estava na mochila do meu filho hoje cedo", Olivia disse, a voz embargando. Teodoro fechou a caixa com força. "Ela quer que a gente saiba que pode chegar perto, muito perto." Ele olhou para Olivia e, pela primeira vez desde que chegou àquela casa, falou com um tom que não aceitava discussão. "Hoje à noite, vamos conversar sobre como enfrentar isso. Fugir não é mais opção." E enquanto o dia se arrastava, ambos sabiam que Helena acabara de fazer seu primeiro movimento e que o próximo seria ainda mais ousado. A noite caiu cedo, como se o céu também quisesse se esconder. Olivia colocou os gêmeos para dormir mais cedo do que o habitual. Leu 2 histórias, deu beijos demorados e fechou a porta do quarto com o cuidado de quem guarda um tesouro. Quando voltou para a sala, encontrou Teodoro de pé, caminhando de um lado para o outro, como um leão preso numa jaula pequena. "Precisamos falar sobre o que vem aí", ele disse sem preâmbulo. "Helena não vai parar. Ela não se expõe assim à toa. Quando aparece, é porque já tem o próximo passo planejado. Então me conta tudo. Quem ela é e o que realmente quer." Teodoro respirou fundo, como quem se prepara para arrancar um curativo antigo. "Helena apareceu na minha vida quando eu tinha 14 anos. Meu pai, viúvo, se apaixonou rápido demais. Ela era encantadora, culta e parecia se importar. Mas aos poucos, percebi que tudo nela era cálculo. Casou-se, ganhou acesso à empresa, convenceu meu pai a dividir o conselho. Quando ele morreu, ela herdou 40% e me fez prometer que venderia o restante para ela. Eu recusei. E foi aí que começaram os acidentes?" Olivia perguntou. "Primeiro tentaram me desacreditar. Notícias falsas, boatos, gente infiltrada para criar confusão. Quando nada disso funcionou, veio o que você já sabe." Ele passou a mão no rosto. "Eu acordei no meio do nada, sem lembrar de nada,
e de alguma forma consegui chegar até essa cidade. Olivia o observou por um instante. E o seu meio-irmão? Marcelo, filho dela. Sempre quis o que era meu, crescemos como estranhos na mesma casa. Para ele, eu sou apenas um obstáculo. Ela deu um passo à frente. E agora? Qual é o seu plano? Teodoro olhou para a porta fechada do quarto dos gêmeos. Proteger vocês antes de qualquer outra coisa. Como? Amanhã cedo vou falar com alguém de confiança. Um ex-funcionário da empresa que me devia favores. Ele pode nos ajudar a saber o que Helena está fazendo e a contra-atacar. Olivia sentiu um misto de medo e segurança. A firmeza na voz dele era nova, diferente do homem perdido que chegou à sua porta dias atrás. E se ela vier direto até aqui? Perguntou. Então ela vai ter que passar por mim. A frase não soou como ameaça, mas como promessa. Ele se aproximou, o olhar fixo nela. Olivia, eu não pedi para você entrar nessa. Mas você entrou. E agora eu... Parou, procurando as palavras. Eu não vou deixar que ninguém encoste nos seus filhos. Ela sentiu algo quente no peito. Não era só medo ou tensão. Era a sensação de que ele falava sério e que cumpriria cada palavra. Na madrugada, enquanto ela dormia, Teodoro ficou na sala, olhando para o portão pela janela. O botão de punho descansava sobre a mesa, mas a postura dele estava longe de ser a de um homem em descanso. Era de alguém que, finalmente, se lembrava de quem era e estava pronto para agir. Do outro lado da cidade, Helena atendia uma ligação curta e precisa. O presente foi entregue. Agora é hora de tirá-lo do esconderijo. O amanhecer chegou com um vento leve, carregando o cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior. Olivia preparava o café quando percebeu que Teodoro estava sentado à mesa, vestido de forma diferente. Camisa limpa, calça escura, o cabelo penteado para trás. Havia nele um ar de determinação que não se via desde que chegara àquela casa. Você vai a algum lugar? Ela perguntou, tentando esconder a inquietação. Ele levantou os olhos firmes. Vou voltar para casa, para a minha vida. O coração de Olivia acelerou. E isso significa que vou retomar tudo o que é meu. A empresa, o nome e a paz. Fez uma pausa, respirando fundo. Helena e Marcelo vão ser afastados e não vou permitir que cheguem perto de vocês outra vez. Olivia segurou a caneca com força, tentando processar. Você tem certeza que é seguro? Não existe segurança enquanto eles tiverem poder. Ele se levantou, apoiando as mãos na mesa. Mas eu tenho aliados. Um ex-diretor da empresa ainda me é leal. Ele guardou documentos que provam as fraudes de Helena. Com isso posso derrubá-la legalmente. Ela ficou em silêncio por um momento. E se você não voltar? Teodoro se aproximou, abaixando-se até ficar na altura dela. Eu vou voltar. A voz era firme, quase um juramento. Não apenas para a minha vida, mas para você. Os olhos dela se encheram. Por que está me dizendo isso agora? Porque quando eu estava perdido, sem nome, sem nada, você foi a única que me viu como homem, não como herdeiro. Eu não vou esquecer. Ele estendeu a mão e ela segurou. Por um instante, o mundo lá fora não existia. Só o calor daquela promessa silenciosa. Cuide dos gêmeos, ele pediu. E se alguém estranho aparecer, ligue para este número. Entregou um cartão com um nome e um telefone escrito à mão. É um segurança de confiança. No portão, Davi e Nina correram para abraçá-lo, sem entender completamente para onde ele ia. Vai demorar? Nina perguntou, os olhos marejados. Só o suficiente para resolver umas coisas. Depois volto e não saio mais. Ele beijou a testa de cada um e entrou no carro que um motorista de confiança havia trazido. Olivia ficou no portão até que o veículo desapareceu na curva. Na estrada, Teodoro olhava pela janela, o botão de punho na mão. Não pensava na fortuna ou na empresa. Pensava nos olhos de Olivia, na risada de Davi, nas perguntas curiosas de Nina. E sabia que, por mais que fosse recuperar o Império Monteiro, a verdadeira vitória seria voltar para aquela casa simples, onde tinha encontrado algo que dinheiro nenhum compra. E dessa vez, ele não iria mais embora. A cidade grande o recebeu com o barulho habitual. Buzinas, passos apressados, vozes se misturando.
Teodoro olhou pela janela do carro enquanto os prédios altos passavam, cada um guardando memórias que ele mal lembrava, mas que o corpo reconhecia. Quando o motorista parou em frente à sede da Monteiro Holdings, ele respirou fundo. O imponente prédio de vidro refletia o céu cinza, mas para Teodoro era mais do que arquitetura. Era o símbolo do que lhe havia sido roubado. No hall, funcionários o olhavam com surpresa, cochichando. Alguns não escondiam a emoção. "Fala, senhor Monteiro. É mesmo o senhor?" perguntou a recepcionista quase sem acreditar. Ele apenas assentiu, atravessando o espaço com passos seguros. Seu ex-diretor de confiança, Augusto, o esperava no elevador privativo. "Pensei que nunca mais o veria", disse Augusto apertando-lhe a mão. "Trouxe tudo o que pediu." No escritório que antes fora dele, Teodoro abriu a pasta com documentos. Extratos bancários falsificados, contratos assinados com empresas fantasmas, movimentações que provavam que Helena e Marcelo desviavam fundos há anos. "Isso basta para retirá-los do conselho e levá-los a julgamento", Augusto afirmou. "Mas precisa agir hoje. Amanhã pode ser tarde demais." Teodoro sabia. Convocou imediatamente uma reunião extraordinária do conselho. Quando Helena entrou na sala, impecável como sempre, fingiu surpresa. "Meu querido, que alegria ver que está vivo", começou ela, com um sorriso afiado. "Poupe o teatro", ele interrompeu, colocando os documentos sobre a mesa. "Aqui está a prova de que você e Marcelo traíram a empresa e a memória do meu pai." O clima mudou. Murmúrios percorreram a sala. Marcelo tentou falar, mas Teodoro ergueu a mão. "A partir deste momento, vocês estão afastados de qualquer cargo ou participação. Advogados já estão a caminho." Helena perdeu o sorriso, mas manteve o olhar desafiador. "Você acha que isso acaba aqui?" "Não, Helena", ele disse, levantando-se. "Isso não acaba aqui." Neste momento, as portas da sala se abriram com um estrondo, e o som pesado das botas ecoou pelo chão frio. Um silêncio abrupto tomou conta do ambiente, como se o ar tivesse sido arrancado dos pulmões de todos ali. 2 policiais avançaram com passos firmes, seus olhares duros varrendo cada rosto, até se fixarem em Helena e Marcelo. Um deles ergueu a voz, grave e cortante, como uma sentença final. "Helena Andrade, Marcelo Nogueira, vocês estão presos." O som reverberou no cômodo carregado de autoridade. Acusados de fraude e tentativa de homicídio. O impacto foi imediato. Helena empalideceu, suas mãos tremendo enquanto buscavam apoio na mesa mais próxima. Marcelo, por um instante, tentou manter a postura altiva, mas o leve vacilar em seu olhar entregou o pavor que tentava esconder. Murmúrios surgiram entre os presentes, crescendo como uma onda de choque. Os flashes das câmeras começaram a pipocar, capturando cada segundo da queda daqueles que, até instantes atrás, pareciam intocáveis. Enquanto os policiais se aproximavam para algemá-los, Helena sentiu o peso gelado do metal fechar-se em seus pulsos, como se cada clique fosse um prego na tampa de um caixão. Marcelo olhou para ela em silêncio, um misto de desespero e raiva passando por seus olhos. O cheiro acre de tensão impregnava o ar, e a única certeza naquele momento era que nada mais voltaria a ser como antes. Ao sair da sala, Teodoro sentiu o peso de anos sendo retirado dos ombros. Não havia sido fácil, mas estava feito. E enquanto os advogados cuidavam do restante, Teodoro tinha apenas um destino na mente: voltar para o bairro onde seu coração agora morava. Mandou preparar um carro discreto. Não queria chegar como empresário triunfante, mas como o homem que prometera voltar. No trajeto, comprou flores para Olívia e 2 brinquedos novos para os gêmeos. Quando a estrada para o bairro apareceu à frente, ele sabia que o que viria agora era mais importante do que qualquer reunião de conselho. Porque dessa vez o retorno não era para uma empresa, era para casa. A tarde estava dourada, com um sol suave que pintava as fachadas simples do bairro. Olívia estava na cozinha, finalizando um tabuleiro de empadinhas, quando ouviu a buzina suave diante do portão. Pensou que fosse a vizinha, até que o coração acelerou sem explicação. Ao abrir a porta, viu Teodoro encostado ao portão, segurando um buquê de flores brancas e um sorriso contido.
Estava mais arrumado, o cabelo impecável, mas ainda com o mesmo olhar que ela reconhecia desde o dia em que ele apareceu, perdido, na estrada. Você voltou? Foi tudo o que conseguiu dizer. Eu disse que voltaria. A voz dele era serena, mas carregava uma emoção difícil de esconder. E desta vez, para ficar. Antes que ela respondesse, Davi e Nina surgiram correndo do quintal. Tio! Gritou Nina, pulando nos braços dele. Você demorou, reclamou Davi, mas o abraço que deu não combinava com a bronca. Teodoro riu, colocando no chão 2 sacolas. Trouxe presentes. Entregou a Davi um kit de peças para montar um carro e para Nina uma boneca de vestido azul. Isso é muito caro, Olivia protestou. Nada é mais caro que o sorriso deles, respondeu ele, olhando-a de um jeito que fez seu peito estremecer. Entraram. A sala simples parecia mais cheia, não de coisas, mas de presença. Teodoro colocou o buquê sobre a mesa e tirou do bolso o botão de punho. Este foi o último elo que tive com o meu passado. Agora, quero que você guarde. Olivia hesitou. Por quê? Porque é você quem me lembra quem eu sou e quem quero ser. Ele se aproximou, segurou suas mãos e falou baixo, quase como um segredo. Recuperei a empresa. Helena e Marcelo estão fora, sem poder para nos ameaçar. Mas percebi algo. De que adianta ter tudo, se não tenho vocês? O olhar dela vacilou, dividido entre a prudência e o desejo. E o que exatamente você está me dizendo, Teodoro? Ele sorriu de canto. Que quero dividir minha vida com você. Não como dívida, não como gratidão, mas como escolha. Quero que vocês venham comigo e que a nossa casa seja onde estivermos juntos. As palavras pairaram no ar, até que Olivia, com os olhos marejados, respondeu. Se for para estarmos juntos, então sim. Nina, que ouvia atrás da porta, correu para contar ao irmão. A mamãe e o tio vão morar juntos. Davi apareceu com um sorriso tímido. Vai ter quarto de videogame? Vai ter o que vocês quiserem, riu Teodoro, abraçando os 3 de uma vez. Naquele momento não havia mansão, empresa ou herança que superasse a sensação de ter encontrado, enfim, o que ele nunca soube que procurava: um lar. E dessa vez não havia nada nem ninguém que pudesse tirar isso dele. O dia da mudança chegou mais rápido do que Olivia imaginava. Teodoro insistiu que ela e os gêmeos fossem apenas com roupas e objetos pessoais. O resto eu providencio. Quero que entrem numa casa onde tudo já esteja pronto para vocês, disse, com aquele brilho no olhar que misturava entusiasmo e cuidado. O carro que os levaria parou diante do portão simples que tantas histórias tinha guardado. Os vizinhos, curiosos, acenavam, alguns com um sorriso discreto, outros com olhos marejados. Dona Celeste, a vizinha mais próxima, abraçou Olivia. Vai com Deus, minha filha. E lembra, a gente nunca deixa de ter raízes. Davi e Nina entraram no carro com os brinquedos preferidos e o ursinho costurado por Olivia. Teodoro, no banco da frente, olhava para trás de tempos em tempos, certificando-se de que estavam bem. A viagem foi silenciosa no início, mas ao se aproximarem da cidade grande, as crianças ficaram encantadas com os prédios altos, as luzes e o movimento. Quando o carro entrou numa rua arborizada e parou diante de um portão elegante, Nina soltou um uau espontâneo. "Cê é aqui?" Davi perguntou, os olhos arregalados. "É aqui", confirmou Teodoro. O portão se abriu, revelando uma casa ampla, mas acolhedora. O jardim estava florido, com um balanço pendurado numa árvore e um espaço para brincar. Lá dentro, cada cômodo parecia ter sido pensado para eles. O quarto das crianças tinha paredes decoradas com cores suaves, estantes com livros e brinquedos. A cozinha tinha o mesmo cheiro das receitas de Olivia, porque Teodoro tinha pedido que fosse feita uma fornada de pão antes da chegada. No quarto principal, Olivia encontrou um detalhe que a fez sorrir. Sobre a cômoda, uma moldura com a foto dela e dos gêmeos tirada na quermesse da escola. "Você guardou isso?" Ela perguntou, tocando a moldura. "Foi a primeira vez que senti que já estava em casa", respondeu ele, aproximando-se e envolvendo-a nos braços. Naquela noite, jantaram juntos na varanda. Davi e Nina riam
enquanto falavam sobre qual parte da casa gostaram mais. Olivia observava a cena, o coração leve, como se todo o peso dos últimos anos tivesse ficado para trás. Quando as crianças foram dormir, Teodoro segurou a mão dela e a levou até o jardim. A lua iluminava o espaço, e o som distante da cidade parecia um sussurro. Olivia. Ele começou, com uma serenidade que ela nunca tinha visto nele. Eu já estive cercado de tudo que o dinheiro pode comprar, mas nada disso vale um único dia ao seu lado. Quero que saiba, essa casa, essa vida, tudo isso é nosso. Ela sorriu emocionada. Eu já me sinto em casa. Ele se inclinou e a beijou, com a suavidade de quem não tem pressa, porque sabe que o amanhã também pertence a eles. 6 meses haviam se passado desde o dia em que Olivia e os gêmeos cruzaram o portão da nova casa. A vida tinha mudado, mas de um jeito que preservava o que era essencial: o amor simples, o riso fácil e o cuidado diário. Teodoro mantinha seu cargo na empresa, mas agora trabalhava apenas meio período. Dinheiro a gente consegue de novo, tempo não, dizia, sempre que alguém questionava. As manhãs começavam com o cheiro de café e pão quentinho, preparados juntos. Davi adorava levar o pai para andar de bicicleta no parque, enquanto Nina arrastava Teodoro para ajudá-la a montar peças de teatro improvisadas na sala. Olivia, mesmo com a nova vida, mantinha o hábito de cozinhar seus próprios salgados. Não por necessidade, mas porque gostava de ver as crianças ajudando e rindo enquanto bagunçavam a cozinha. Aos domingos, recebiam visitas dos antigos vizinhos. Dona Celeste sempre chegava com histórias novas e o olhar orgulhoso de quem viu tudo acontecer desde o início. Certa noite, depois que os gêmeos dormiram, Teodoro levou Olivia até o jardim iluminado por pequenas luzes presas nas árvores. Lembra de quando eu cheguei à sua porta todo machucado sem saber nem meu nome? Ele perguntou, segurando-a pela cintura. Lembro, ela sorriu. E lembro que pensei, esse homem vai dar trabalho. Ele riu. Dei muito? O suficiente para valer a pena, respondeu encostando a testa na dele. Teodoro respirou fundo, olhando para ela como se fosse o maior investimento da vida. Eu encontrei fortuna 2 vezes. A primeira me foi dada pelo meu sobrenome. A segunda, pelo seu coração. E essa, Olivia, ninguém nunca vai tirar de mim. O beijo que se seguiu não tinha pressa porque era feito de certeza. Ali entre o passado que já não importava e o futuro que estava sendo construído, Teodoro sabia que não era mais o homem perdido na estrada. Era marido, pai e, finalmente, um homem completo. E assim, sob o céu calmo daquela noite, eles selaram não apenas um final feliz, mas um começo para sempre. E então, o que você achou da história de Olivia e Teodoro? O que você faria no lugar de Olivia? Deixe sua opinião nos comentários aí embaixo e fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Um abraço e até a próxima.